Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês estão assistindo este vídeo. Estamos hoje aqui com o nosso Corollinha, ano 2002, é o último ano que esse Corolla com essa cara aqui foi fabricado, sendo este o primeiro modelo do Corolla que foi fabricado 100% no Brasil, lá na fábrica de São Bernardo do Campo, ou seja, ele nasceu na mesma cidade que eu. E hoje eu tô aqui com a Laís, e a minha namorada, né? Pra quem não sabe. E a gente vai contar um pouco como que foi viver com esse carro aqui por... Quanto tempo já que a gente tá com ele? Não sei, quase 2 anos? Já faz quase 2 anos? Faz, né? Nossa, acho que faz. Acho que faz quase 2 anos já, né? É. Vai fazer um ano que a gente mora aqui nesse local? É isso. Que foi? Bom, vamos andar e a gente vai conversando então. Bora lá. A gente tá aqui entre a cidade de Valinhos e a cidade de Vinhedo, na famosa Estrada da Boiada. Não tem boi aqui não, tá? É só o nome da estrada mesmo. E a gente vai dar uma volta. O Corollinha tá precisando de uma revisão básica, né? Ele chegou na quilometragem de troca de óleo, então eu não tô abusando muito dele, mas a gente vai andar tranquilo, porque é assim que um Corolla tem que ser usado, né? Um Corolla é um carro sereno, por vários motivos. Isso aqui não trancou direito aí. Por vários motivos o Corolla é um carro da paz, né? Ele é um carro da paz porque ele é confortável e tudo mais, né? É silencioso, o câmbio é um câmbio bem tranquilo, né? Mesmo sendo um automático de 4 marchas, ele é um câmbio que funciona muito bem, a não ser que você queira esmirilhar ele, não funciona muito bem para isso. Mas o Corolla, principalmente um Corollinha mais antigo igual esse, também te dá uma paz de espírito, porque ele é um carro que não chama atenção. A gente pode andar até no meio da quebrada, né? Sem medo nenhum, porque ninguém olha para esse carro. Mas, em contrapartida, ele também tem um outro benefício, que se ele for um carro que tiver bem cuidado, quem gosta de carro acaba apreciando ele também, fala, nossa, que carro legal, né? Então é o melhor dos dois mundos, Agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa experiência com esse carro, né? Ele, pra ser bem honesto com você, para usar, esse foi o melhor carro que eu já tive. Já tive carros mais novos, mas para usar, por conta desses motivos que eu falei, mais o conforto, e esse é o carro mais gostoso de usar que eu já tive. Mas ele é um carro de 23 anos, né? Ele é um carro de 23 anos que todas as peças dele já estão completando 23 anos. Então, algumas coisas a gente precisou fazer no carro, né? Ele deu um certo trabalhinho, continua dando, e não tem o que fazer, né? Mas ele não paga IPVA? Não paga IPVA, pelo menos isso. Pelo menos ele não paga IPVA. Ele tá no seguro, quando eu consegui colocar ele no seguro, na verdade a antiga proprietária já tinha, então eu só passei pra mim. Então ele é um carro antigo que tá no seguro, o que é bom, porque carros antigos de vez em quando precisam de um guincho, tá? E Corolla anda de guincho, sim, principalmente depois de 20 anos de idade. Esse aqui andou um pouco. Andou algumas vezes de guincho, o Corollinha. Coitado. Então, aí me perguntam, falam, então, na verdade o Corolla não é o carro à prova de bala? Não, depois de 20 anos nenhum carro tá? As peças começam a ficar antigas, né? E mesmo você fazendo manutenção, tem algumas coisinhas que vão deteriorando e você vai precisando fazer. Esse carro deu problema no câmbio, a gente precisou fazer uma manutenção de câmbio automático, né? O tal refazer o câmbio, né? Que dizem. E ficou muito bom o serviço, né? Tá aí funcionando até hoje. Mas não é barato, né? Não é barato. A gente rodou um tempinho com o carro com câmbio ruim. Nossa, a gente ficava tendo que acelerar ele, às vezes, para sair da garagem até ele engatar. Era um negócio assustador. Parecia que eu ia explodir o carro. Mas é aí que entra a questão do Corolla. O Corolla realmente é um carro muito robusto. Mesmo quando ele tá com problema, ele funciona. Ele não deixa você na mão. Mentira, ó. Teve um probleminha que ele teve depois, que foi bem chato de resolver, que foi o distribuidor. Esse carro ainda usa distribuidor.
E ele deu um probleminha no distribuidor. Na verdade, até a gente descobrir que era distribuidor o problema, a gente ficou sofrendo. O que acontecia? Eu tava andando com o carro normal, tudo em ordem, tudo perfeito, o carro revisadinho. Do nada ele desligava, em movimento. Ele desligava e apagava. Aí às vezes, quando você batia na chave de novo, ele já ligava. Às vezes não, às vezes ele precisava descansar um pouquinho. Descansar. Aí, beleza, aí descobrimos, né, que era o distribuidor, né? A gente levou para um rapaz fazer os testes, né? O rapaz tinha uma idade avançada, não vou chamar ele de rapaz ainda, né? Peraí que tem umas... Nossa, a câmera tá ali atrás. Mas deu trabalho pra descobrir o que era. Não, eu sujei a mão de graxa, não gosto muito de fazer isso, tá? Eu gosto muito de carro, mas eu não sou a pessoa que é louca pra ficar fuçando no carro. Não é a minha praia. Eu faço, até fico feliz em aprender, mas não é a coisa que eu mais amo fazer. A Laísa também sujou um pouquinho as unhas de graxa, né, meu amor? Mas aí a gente acabou descobrindo depois que era o distribuidor. Gastei uma nota para tentar arrumar o distribuidor. Eu acredito que seja o original do carro, né? Não dá para ter tanta certeza, porque é tanta pecinha que compõe o distribuidor. Mas aí a gente tentou arrumar, pareceu que deu certo, passou um mês, começou a dar o mesmo problema. Aí eu fui lá e comprei um distribuidor novo. Aí eu vou entrar numa outra questão agora sobre esse carro, que é a disponibilidade de peças, né? Porque vão pensar, é um carro muito antigo, não tem, né? E esse carro aqui, ele compartilha, por mais que ele seja fabricado no Brasil, ele compartilha a mesma mecânica dos importados, né? Esse motor 1.8 dele aqui, ele foi usado no Corolla que vem de fora do Brasil também. Tanto esse quanto os 1.6 que eram importados aqui. Tem muita peça disponível, tem. O problema é que elas não são originais, tá? As peças originais são muito caras e são escassas, né? Não tá a rodo disponível por aí. Então você compra peça chinesa. O distribuidor que eu comprei é de uma marca chinesa. Ele chama Euro, por mais que se chame Euro, é chinês, tá? E muito bom, funciona perfeitamente. Então tem uma disponibilidade de peça muito grande, mesmo que não seja original. Porém, é um carro que já está há muito tempo no mercado, né? E já foram muito testadas essas peças. Então as peças paralelas, elas funcionam bem para o Corolla. Mas é o seguinte... Mas não é tão barato. Esse é exatamente o que eu ia falar agora. As peças para esse carro, elas são caras, tá? Você não precisa trocar com frequência, né? Uma vez só. Mas, vou dar um exemplo. Suspensão. Esse carro aqui tá precisando fazer uma manutenção na parte de suspensão. Creio eu que não vai precisar trocar os amortecedores. Eu acho que vai ser só batente e as molas dianteiras, que a minha mola original quebrou, rachou no meio. Aí eu comprei outra, mas eu comprei errado. Mas eu já tô com ela há muito tempo, não dá pra trocar. Então eu vou ter que trocar essas molas e vou ter que comprar os batentes, porque eu tô ouvindo barulho, eu olhei lá, já não tem mais nada de batente. Então, mas pra você ter uma ideia, eu vou colocar aqui na tela o preço do par de amortecedores dianteiros do Corolla. Lembrando que ele é suspensão independente na traseira. E isso é um fato curioso, tá? Só esse Corolla e o Corolla atual tem suspensão independente na traseira. Todos os que vieram aí entre esses é um eixo de torção na traseira, né? Então ele tem a suspensão independente na traseira. Mas eu vou colocar aqui na tela. Você viu o preço do par de amortecedores desse carro aqui? É muito caro, tá? É muito mais caro do que qualquer carro 0 km dessa categoria. Se você pegar uma caminhonete 4x4, tipo uma L200 da vida, é basicamente metade do preço o par de amortecedor dianteiro de uma caminhonete. Eu tive um amigo que tem Mini Cooper que é famoso por ter parte de suspensão e freio cara, né, e sensível, então tem que trocar. Isso é uma coisa que quem quer comprar Mini Cooper tem que saber. É basicamente o mesmo preço a peça pro Corolla. Então não é barato, tá? Pode ser que você não compre um carro que precise mexer em suspensão, mas se você precisar, se você estiver querendo comprar um carrinho desse aqui e estiver precisando fazer suspensão, eu recomendo que você procure outro, tá? Porque é muito, muito caro. Eu achei um absurdo.
Mas não é só suspensão, outras coisas são caras também. Precisei trocar o radiador desse carro, o radiador foi R$700. De marca paralela, tá? Se quiser um original é mais de R$1.000, bem mais, né? E igual eu tô falando do distribuidor que eu precisei trocar, o distribuidor foi R$800, chinês. Distribuidor original não acha, tá? É muito difícil de achar. Se você achar, é caríssimo. É 3 vezes esse valor, pelo menos. Então, assim... Você chegou a ver lá com um cara no desmanche, exatamente. Mas, e usado ainda, né? Usado, não é novo, né? Esse que eu comprei é novo na caixa, mas é chinês. Então, assim, é um carrinho que ele vai... Agora ele tá começando a dar trabalho, porque a gente pegou esse carro numa época que a gente não tava usando muito carro, né? Era um carrinho pra gente cuidar, deixar ele mais quietinho na dele. No entanto, as coisas da vida acontecem, né? E a gente se mudou para uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade grande no interior de São Paulo, né? Aqui nessa região de Vinhedo, Valinhos, Campinas. E aqui a gente acaba usando muito o carro, rodando muito. E o carro em questão que veio para cá com a gente foi o Corolinha. Então sobrou pro Corolinha. E aí, com o uso, né? Esse carro passou a dar mais manutenção. Porque assim, há uns 3, 4 anos atrás que eu comecei a comprar carrinho antigo, que eu vendi o Sandero RS. 3 anos. 3 anos, eu vendi o Sandero RS e começamos a ter carrinho antigo. A gente teve um que deu trabalho, né, que foi o famoso Pipoca, que era um Honda Civic Coupé 94. Esse carro não foi uma boa experiência, não. Ele era bonito, mas ele já tinha muitos problemas. Ele tinha suspensão rebaixada, não sei o que. Era horrível de usar, um pau de usar aquele carro. Mas aí esse eu comprei, gastei uma nota nele, vendi, mas consegui recuperar o investimento, porque é um carro que valoriza muito, né? Todo mundo quer aquele carro. Eu saía com ele na rua, o pessoal falava: "Ô, quer vender?" Sério, mano? Aí eu comprei um outro Honda Civic depois, o verdinho. Esse parecia que eu tinha comprado um carro 0 km. Não deu nada de dor de cabeça, nada. A única coisa que eu fiz, óbvio, uma revisão logo que eu comprei. Teve uma vez que a gente precisou fazer uma limpeza de bico, né? Que a gente tomou um combustível ruim e ficou doente. Só. Mas ele andava igual um carro novo. Então eu fiquei mal acostumado. Fiquei com aquele carro tempo e achei que ter carro antigo era assim que funcionava. Mas a gente usava pouco ele, né? Ele era um carro que não tinha seguro, então eu não ia fazer viagem longa com ele. Pegava outro carro para fazer viagem longa. Dependendo do lugar que eu ia, não levava. Se precisava estacionar na rua, não levava. Vou entrar aqui. Então, por que você mandou entrar aqui? Porque não parecia. Não, mas não é, não. Não sei se eu vou colocar isso no vídeo, mas se eu for, eu vou só explicar aqui. Eu fiquei com medo do policial não gostar, que eu tô com um monte de câmera grudada no vidro. Então eu fiquei mal acostumado por causa do Hondinha, que não me deu nenhuma dor de cabeça, mas era um carro que eu usava pouco. Se eu usasse ele igual eu uso o Corolinha... e só lembrando, tá? Os dois Honda Civic que eu tinha eram um câmbio manual. Esse Corolla é automático. Então se eu tivesse usado pouco o Corolinha, talvez ele não me desse tanta manutenção, né? Mas como ele foi usado muito, né? Muito pra cima e pra baixo, o carro de uso mesmo, né? Ele foi precisando trocar algumas coisas ao longo da vida aí, né? O câmbio ia dar de qualquer jeito, porque na verdade... o câmbio já apresentou problema logo que eu comprei o carro, mas eu comprei de particular, então infelizmente óbvio, a gente até chega e fala pra pessoa, né? Mas se a pessoa não se prontificar em te ajudar, o particular ele não tem obrigação de arcar com nada, tá? É só se for o lojista. O lojista tem a obrigação, ele dá uma garantia, não sei se é de 3 meses, não sei, se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Mas enfim, o Corolinha precisou... o câmbio logo quando chegou ele já começou a dar problema. Mas aí também a gente ficou um tempo com o câmbio ruim, porque eu nunca tinha tido essa experiência de ter que arrumar um câmbio automático, né? Me assustou, né? É um número bem alto.
para fazer esse serviço. E é um número alto, principalmente em relação ao preço do carro, né? Basicamente é quase 50% do preço de um carro desse. Não chega a ser, mas é quase. Então é meio assustador, né? Você fala assim, nossa, vou ter que gastar essa grana. Mas precisou fazer, não teve jeito. Do mais, eu queria elogiar algumas coisas do Corolinha, que eu gosto muito, que ele é um carro muito bom para fazer viagens longas. Por mais que ele tenha só um câmbio automático de 4 marchas, ele fica com giro muito baixo na estrada. A 120 por hora ele tá a 2.500 giros. Esses dias a gente estava com uma estradinha, né, uma Fiat Strada, que era manual de 5 marchas, e a 120 por hora na estrada ela tava 3.800 giros. Não é um carro que fica fazendo barulho na estrada. Esse aqui não. Fora os bancos, que são muito confortáveis, você passa horas aqui sem sentir. E outra coisa que eu gosto desse carro é o uso dele na cidade, o uso urbano. Por exemplo, em grandes cidades, a gente vai para São Paulo, né, quase toda semana, em trânsito, para entrar em rua, pegar aquelas rotas do Waze malucas, que, né, você passa dentro da casa dos outros, né? E é muito fácil de usar. Esses carros dessa época aqui, óbvio, né? Com o pênalti da segurança, provavelmente eles não são tão seguros igual os carros de hoje. Mas assim, tem muita janela aqui, né? E pouco carro, né? Então é fácil de entrar em buraco, em se esconder do trânsito, né? Você consegue cruzar uma rua estreita, fácil. Você consegue olhar pra lá, você já vê, você já sabe onde o carro tá. Então é um carro sedã bem compacto. Ele é pequenininho, esse carro. E outra coisa, ele não anda mal, tá? Ele não anda mal, óbvio. Ele é um carro automático de 20 e poucos anos atrás. Então não é um canhão. Ele deve ter uns 116, 118 cavalos. Vou colocar a ficha técnica aí na tela. Eu acho que eu coloquei no começo do vídeo já, né? Mas pelo dinheiro que ele custa, né? É um carro que varia aí no preço correto, obviamente, entre 22, 26 mil reais, né? Óbvio, tem um povo que pede mais aí, mas eu não vou comentar sobre isso. Tem carro de 40, tem Corolinha desse de 40 mil, mas não vende. Eu acho que ninguém compra um Corolinha desse por mais do que ele realmente vale, né? E eu já acho que mais de 20 mil reais é um absurdo, né? Porque antes de eu comprar esse... Nunca era minha vez, né? Nunca era minha vez. Antes de eu comprar esse carro, ele valia bem menos, porque já chegou a custar 12 mil reais um carro desse aqui. Mas tudo bem, né? Inflação, loucura toda aí da economia, né? Então eu acho que pro que ele custa, ele anda bem, tá? Ele anda bem. Você vai comprar um quê? Um carro popular 2006 com esse dinheiro, e o carro popular 2006 vai ter 70 cavalos. Esse aqui tem 116, 118, não sei. Então não anda mal, não deixa a desejar. Para fazer uma ultrapassagem na estrada, dependendo da velocidade que você quer, o câmbio às vezes não coopera, você tem que apertar esse botãozinho aqui para ele reduzir de marcha para você. Porque esse botãozinho aqui, ele é o overdrive. O overdrive, ele simplesmente desativa a última marcha. Então se você tiver na última marcha na estrada e quiser fazer uma ultrapassagem, se afunda o pé, ele não reduz. Você aperta esse botão aqui, ele some com a última marcha, ou seja, ele reduz e vai embora. Então, não é ruim, tá? Óbvio, né? Se você está acostumado com um carro novo, com um câmbio moderno, é totalmente diferente. Mas funciona bem para o urbano e para estrada, sem esmerilho, né? Sem abusar do carro, né? Ele não gosta de abuso. Abuso não foi feito para isso. E principalmente 23 anos depois de que ele foi feito, ele não quer mais fazer isso, né? Então, nunca gostou. Corolinha nunca gostou de ser um carro do acelero, e hoje em dia ele gosta menos ainda. Então a gente não abusa dele. Óbvio, já levei para uma estradinha, já dei uma acelerada. O que eu acho legal é que esse carro é levinho. Eu até comparo ele bastante com o Miata, que é um carro que ela é apaixonada. Óbvio, né? O Miata é câmbio manual, é 2 pessoas só, é conversível. Mas... caramba, gente. Tá acontecendo. Porque aqui na frente é pra virar. Ah, tá. Inclusive a gente devia virar, né? Mas eu até comparo ele com o Miata, porque ele é muito leve, esse carro. Ele é muito pequenininho, muito leve. Então em curva ele... e outra coisa, a suspensão dele é macia. Do Miata também é uma suspensão mole. Não sei se vocês já viram vídeo de Miata. O Miata não tem suspensão dura, firme. Ele é mole.
Justamente por isso que o carro é divertido de dirigir, porque ele é leve e a suspensão é molinha. Então o carro ele fica bem dinâmico. Esse carro é bem parecido com isso. Ele então, já foi pra né, já foi. Eu vou colocar umas imagens aí dele na estrada dos Romeiros pra vocês verem. Eu achei divertido dirigir ele lá. Óbvio, como é aquela coisa, o câmbio não deixa você se divertir muito, né? Eu não tenho coragem de ficar metendo marcha aqui no câmbio, de ficar trocando, porque é um carro antigo, não deixo ele fazer sozinho. Não fico jogando L no 2 aqui, que o L segura até a primeira marcha, o 2 até a segunda marcha, e o D ele vai a terceira e a quarta. Então eu não fico abusando, né? Bom, gente, então para finalizar aqui o vídeo do nosso Corolinha, gostaria de dizer que eu gosto desse carro, eu acho que vale a pena você ter um, só que assim, qualquer carro que seja de 2010 para trás, é um carro que você vai ter que manjar um pouquinho de mecânica, de manutenção, porque não vai dar pra você simplesmente fechar os olhos e falar, uma vez por ano eu levo no mecânico e faço revisão. Não, esses carros eles vão precisar de vez em quando de um carinho extra, e às vezes a gente tem que pôr a mão na massa, velho. E não é só um Corolla 2002, né? Um carro 2008, né? A gente tem amigos que tem carro 2008, por exemplo, e eles estão sempre lá no final de semana embaixo do carro fazendo alguma coisa. É verdade. Então tem que gostar, tem que gostar. Eu não gosto, mas tem que gostar, tá bom? Eu gostaria muito que o Corolla não precisasse que a gente ficasse colocando a mão na massa toda hora, mas eu desenvolvi um carinho por ele, então eu acabo não me importando. Eu cuido como se fosse um filho mesmo, sabe? Tipo assim, ele me ajuda e eu ajudo ele de volta. Bom, gente, mas é isso daí. Se vocês quiserem assistir um vídeo do qual a gente não fala nada, que a gente fica em total, absoluto silêncio, você só escuta o carro e os sons da cidade, vai aparecer aqui no finalzinho para você assistir. Obrigado por assistir o nosso vídeo deste quadro aqui, que ainda não tem nome, mas em breve terá. Mas o canal se chama Stage Roots. E obrigado por acompanhar a gente nesse passeio aqui. Até a próxima. Valeu!